Olá a todos. Aqui eu queria fazer mais na verdade, responder, né, a uma apologética cristã. E é um debate que eu estava assistindo e eu achei importante fazer esse vídeo porque isso faz parte de eu acho uma das estratégias mais problemáticas da estratégia cristã, da apologética cristã moderna, né? Que ela tenta usar a ciência, né? Ou seja, tenta usar a linguagem científica para poder meio dizer que é o Deus cristão ou o cristianismo é correto, né? O que é uma bizarrice, né? Isso também levanta uma coisa que está na história do ateísmo, né? Se não me engano, a história do ateísmo de George alguma coisa, esqueci o último nome dele, mas ou talvez no livro do John Gray, não lembro, tá um desses livros, no qual eles comentam que quando o cristianismo iniciou a se misturar com a ciência, né, como ele está fazendo atualmente, ele basicamente reconhece que a ciência é o que é mais importante, né, porque ele precisa se vestir como ciência. O cristianismo precisa se colocar como científico para ser validado. Então, que no fim o cristianismo está reconhecendo, mesmo sem perceber, que a ciência é mais importante do que a religião, né? Porque se o cristianismo precisa se usar uma linguagem científica, como nós vamos ver aqui, isso mostra, mesmo sem perceber, isso mostra que o cristianismo está ficando cada vez mais fraco, né? Isso mostra também uma queda do cristianismo, né, que faz com que o cristianismo ele não consiga mais ser apenas uma religião, né? Ele não existe mais como a religião da fé, né? É quando ele precisa usar a razão, né? E isso é bastante irônico, né? Quando a gente para pensar, isso é bastante irônico, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, é, é, quando a gente para pensar nesse uso da ciência, né? Aqui nós vamos ver uma coisa que infelizmente está acontecendo muito na prática cristã moderna, né? E que é o uso, né? Da ciência moderna. O debate que nós vamos ver, ele está em inglês, né? Mas a gente vai usar a versão em português, né? Se você for naquela, não sei se vai dar para ver aqui ou se vai aparecer. Não sei se vai aparecer. Acho que aparece, tá vendo? Você vai aqui nessa catraquinha, né? Você vai aqui em áudio, né? Eu já escolhi que tá vendo aqui, ó. Esse vídeo tá em inglês, né? Mas eu escolhi a catraquinha em português, porque agora o YouTube tem essa dublagem automática para canais grandes, né? E nesse canal você tem um debate entre cristãos e ex-cristãos, né? E o que eu acho irônico desse debate é que do lado do ex-cristão estão mulheres, né? Porque, gostando ou não de admitir, o cristianismo é bem tóxico para as mulheres, né? E elas souberam apontar muito bem, né? De um lado, três homens, né, cristãos, de outro lado, três mulheres ex-cristãs, né? Então, acho que tem uma ironia, né? Porque o cristianismo perdendo poder sobre as mulheres, né? Então, assim, e as mulheres chegam a dar um exemplo, que eu achei bem, até bizarro mesmo, né? De que na igreja que uma delas estava, eles separavam, os homens iam brincar lá fora e as mulheres ficavam, tipo, do lado de dentro, né? Como se elas tivessem sido, ela até usou uma expressão, esperando, sendo guardada para os homens, né? Eu achei isso meio bizarro, essa visão. Mas vamos ver, né? E lembrando que aqui eu vou usar novamente o chat GPT, né? É minha área, mas eu sempre gosto de ver para segurar que eu estou passando para vocês a melhor informação, a informação mais atualizada. E também o chat GPT, mesmo para quem já sabe, você acaba aprendendo algo novo, né? Algo que você não havia pensado antes. Vamos ver o que ele tem para dizer. Primeiro século de pessoas como Plente, o jovem, ou um sujeito chamado Joséfo. Ele é um historiador. Ele fala sobre Jesus sendo crucificado na cruz. Há muitas evidências arqueológicas para confirmar coisas sobre a Bíblia, chegando a considerar se existe um Deus para começar. Lembro-me de uma noite específica em que eu e meu amigo cristão ficamos acordados até umas 4 da manhã discutindo. Eu estava realmente muito envolvida com meu ateísmo. Não queria que ele fosse cristão por algum motivo. E ele me fez uma pergunta que era algo como: a ciência diz que a matéria não pode ser criada ou destruída. Eu disse: ah, sim, claro. E ele disse: ok, bem,
Como existe um começo para qualquer coisa? Como você afirma que existe um começo, como o Big Bang? Como isso aconteceu se nada pode ser criado nem destruído? E, na verdade, curiosamente, Einstein realmente lutou com essa questão. Supostamente, ele introduziu o que é chamado de fator de correção, porque assim que ele aprendeu que o universo estava se expandindo, surgiu uma espécie de questão inicial, como, espera aí, isso significa que tem que haver algum tipo de criador. Sabe, você olha ao redor e não conhece o arquiteto, não sabe quem ele é, mas sabe que ele existe. Não surgiu do nada. As duas perguntas que eram super importantes E aqui, né, vocês observam que ele começa a introduzir um típico apologética cristã, né, que é chamar o nome de Einstein. Einstein não era cristão, Einstein era deísta. Einstein foi atacado pelos cristãos norte-americanos, né, quando ele disse que não acreditava em Deus. Chegou a ter cartas enviadas, inclusive por lideranças religiosas cristãs que aparentemente eram de peso, que diz para Einstein ou para ele sair dos Estados Unidos porque ele não aceitava o Deus cristão. Então, assim, Einstein foi atacado pelos cristãos quando ele disse que não acreditava no Deus pessoal. Einstein era o que nós chamamos de teísta, né? Só por curiosidade, eu estou rabiscando um livro há um bom tempo, eu já estou com o livro quase pronto, né? Mas aí eu acabo não terminando o livro, né? Aí eu começo a fazer outras coisas, mas o livro já está basicamente terminado. Einstein e o ateísmo, né? Que seria a visão Einstein e a religião, né? Como que Einstein se relacionou com o cristianismo? Tem essas histórias, né? Bizarras nos Estados Unidos sobre o Einstein tentando interagindo com o cristão, né? E como sempre o cristão agressivo, mandando carta, bispo mandando carta pro Einstein, meio que criticando, falando que não sabia o que estava falando. É o tipo cristão, né? Ele só é de paz até você falar alguma coisa que ele não gosta ou não quer ouvir. Então, assim, aqui você vê claramente o uso, né? O uso das afirmações. Isso é muito comum na apologética cristã moderna, que é o uso de Einstein. Eu já vi até usando Steve Hawking. Steve Hawking é claramente ateu, né? Mas vamos ver o que a inteligência artificial fala pra gente, né? Vamos pegar aqui, né? É, deixa eu fechar essa aqui não, essa aqui, né? Pronto. É, pronto. Aqui eu estou usando o chat GBT, né? Eu fiz os discos que eu faço, eu usei uma inteligência artificial para pegar a passagem dele exatamente como ele disse, né? Para evitar de contaminar o que ele falou, né? Então o que eu fiz? Eu fui lá e pedi que a IA falasse um pouco sobre o assunto, né? Então, quando ele fala que tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa, é uma formulação se chama de argumento cosmológico de Kalam, né? Que é muito usado pelo Willa Craig, né? Quem já viu o Willa Craig debatendo, você vê que o Willa Craig faz muito isso. E é incrível, já viu o Craig, né, debatendo, por exemplo, grandes ateístas como o Christopher Hitchens, né, acho que debateu o Sam Harris. É uma coisa irritante, porque ele distorce completamente a ciência, né? Para mim, o Craig é o mais chato de todos, né, cara? O Craig me dá um embrulho no estômago na vez ele falando, né? Acho que o mais chato de todos os projetos cristãos é o William Craig. E basicamente o William Craig criou essa argumentação, né? Como se Einstein tivesse dito isso. Aí inclusive o próprio Rich Dawkins uma vez disse que por que não debate o William Craig, né? Ele comentou sobre isso, né? Que o William Craig é muito chato, né? Ele falou, o cara vai lá e coloca um punhado de, não sei se você já viu ele debatendo, mas ele fala, suposição um, suposição 2, logo isso, logo aquilo. É uma coisa chata pra caramba, né? Me desculpa, mas é muito chato mesmo. Então o problema é que ele gosta de premissa um, premissa 2, aí começa, né? Então tudo que começa a existir tem uma causa observado dentro do universo. Não necessariamente aplicável ao universo como um todo, ou seja, tudo que começa a existir tem uma causa, né? Então isso é empírico, mas isso não é uma regra do universo, né? Não é porque isso, na verdade, é uma tentativa de induzir a gente a pensar que teve um criador, né? Então, a física quântica, por exemplo, já mostra fenômenos sem causa determinística, né? Flutuação de vácuo, decaimento, né? Extrapolação. Portanto, é uma falácia de composição, né? No meu livro, Falácias, né? Eu acho que eu tenho alguns exemplos no meu livro sobre falácias, acho que eu tenho essa falácia da composição, acho que eu dei um exemplo de um tijolo, alguma coisa, eu não lembro de cabeça o exemplo que eu dei, mas está no meu livro lá.
Então, a matéria não pode ser criada nem destruída. Esse princípio é de conservação de massa e energia vale apenas em sistemas fechados e no espaço-tempo, da lei da física. Mas no contexto do Big Bang, essa lei não existe. É tanto que um dos maiores mistérios atualmente da física é exatamente entender o que é. Porque quando você pega, por exemplo, as leis da física atualmente e coloca no buraco negro, por exemplo, a relatividade que trabalha com grande, né, que é os planetas, e a quântica que trabalha com os pequenos, ela com o pequeno, o quântico, ela não se junta. Então, o que os cristãos estão fazendo agora é fazer o que eles fazem de melhor, né, que eles pegam a ignorância, né, aquilo que os cientistas não sabem, e usa isso como ferramenta. Então, a gente não sabe o que aconteceu no Big Bang. Ele está afirmando uma coisa que nem os cientistas mais avançados sabem, né? Então, mas quando o Big Bang, essa lei não existe, não tem como você usar essa lei. Então, a conservação é consequência da simetria temporal do universo, teorema de Noether, não conhecia esse teorema, né? E se o próprio tempo teve um início, essa simetria não se aplica, logo não há contradição no universo que surge sem violar a conservação. É o que eu já disse antes, em um vídeo anterior. Quando os cristãos eles querem se meter de cientista, eles distorcem a ciência, né? Eles criam uma versão da ciência que é instrumentalizada para poder é, é, para poder. É uma instrumentalização. O problema é que isso acaba funcionando, né? Porque a maior parte das pessoas, elas não têm conhecimento de física, né? Então, quando a pessoa ouve ele falando isso, dá a impressão de que realmente ele está certo, né? Ah, você precisa. Mas hoje nós temos inteligência artificial com o chat GPT. Então, qualquer pessoa pode checar essas informações. Mas no passado era mais difícil, né? Porque quando a pessoa fala bonito, é constante Aí quando o cara fala bonito, né? O cara fala constante de Einstein, né? O cara fala constante de não sei de quem, né? Essas constantes, na verdade, é, elas acabam criando, né? Deixa eu fazer uma, vamos ver se, acho que eu vou colocar isso pra cá, que aí dá pra mim, não sei se, colocar isso pra cá, ó. Não sei se vai atrapalhar, não sei se vai ajudar, mas vamos ver aqui. Colocar isso pra cá. Aí quando eles falam de constante disso, constante daquilo, eles acabam. Deixa eu tirar isso daqui, né? Senão, vou colocar isso aqui, né? Que aí não atrapalha. Vou colocar isso pra cá, né? Não atrapalha. Deixa eu aumentar aqui, que aí não dá pra vocês verem, beleza. Acho que ficou bem melhor, né? Não sei. Acho que ficou bem melhor. Mas quando eles falam, por exemplo, de então Einstein lutou com essa questão, né? Isso é historicamente verdadeiro em parte, mas perturbada, novamente, os cristãos distorcendo os fatos, né? Einstein, de fato, introduziu a constante cosmológica, não para evitar o Criador, né? Einstein não acreditava em um Criador, Einstein acreditava em Deus de Spinoza. Inclusive, como disse, no meu livro que eu estou rabiscando, Einstein e o ateísmo, eu conto muito essa história. O livro não foi publicado, não, mas eu estou rabiscando o rascunho, está basicamente pronto, né? Einstein, inclusive, foi atacado pelos cristãos norte-americanos, quando ele mentiu, né? Porque os cristãos ficavam espalhando que ele era crente, né? De que Einstein era crente. Então Einstein saiu mais de uma vez em público para dizer que ele não era cristão, né, que ele não acreditava. Ele disse que o Deus cristão é infantil, né? Aí fala que as histórias bíblicas, né, são honradas, né? Ele foi educado, né, mas infantis, né? Então, mas por quê? Ele acreditava que o universo era estático, né? Isso aqui é uma longa história que eu não vou entrar aqui, mas é, Einstein acreditava que o universo era estático, né? Então ele tentou calcular o tamanho do universo. Então esse cálculo que foi errado, Einstein estava errado. Então, ou seja, quando ele fala aqui que lutou, a pessoa está usando um cálculo que foi errado. Einstein reconheceu o erro depois e Einstein não tinha nada a ver com o criador. O que que era a coisa que Einstein acreditava que o universo era finito, né? Você poderia calcular, então ele tentou calcular o tamanho do universo, né? Quando Einstein tentou calcular o tamanho do universo, ele precisou de introduzir essas constantes, né? Mas isso não tem nada a ver com Deus, né? Einstein nunca acreditou em Deus. É uma piada os cristãos às vezes, né? Às vezes acha até engraçado, porque eles vão inventando umas coisas, e quem não é especialista, quem não é da área acaba acreditando, né? Então, contudo, ele nunca aceitou o universo.
criado por Deus. Suas declarações, ou seja, Einstein nunca acreditou, nunca aceitou o universo criado por Deus, né? É uma piada isso, né? I don't believe in a personal God. My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the light. The slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind. Ou seja, aqui ele está falando mais de um Deus Spinoza, que é o Deus do Einstein, que é a admiração pelo universo, tá vendo? O Deus Spinoza, é uma visão panteísta e deísta naturalista, tá vendo aqui, ó? É conversa fiada que esse pessoal tá fazendo, o pessoal confunde as pessoas, sabe? Então usar os Einstein como se tivesse reconhecido a necessidade. Lembrando que esse mesmo truque foi usado pelo o anterior, que eu não sei o nome dele, eu já fiz um vídeo sobre ele, falou a mesma coisa que, e quando Steve Hawking, ou quando Einstein criou o Big Bang, era a ciência se rendendo à Bíblia. É mentira, né? Ou seja, o anterior que eu fiz, o React, né, lá do Um Cristão versus, acho que é 30 ateus, né? Aí falando que as teorias de Einstein, a teoria de Hawking, seria a ciência se rendendo à Bíblia. É mentira. É enganoso, né? Os cristãos é que fazem isso, eles fazem. O problema é que se cria uma desinformação enorme, né? As pessoas acabam acreditando nisso, né? Então, o universo teve um começo, logo precisa de um criador. Essa conclusão depende de uma metáfora intuitiva, né, mas enganosa, né? Tudo que começa tem um criador, como um edifício tem um arquiteto, né? É o clássico, é a clássica argumentação do relojoeiro, né? Se todo relojoeiro tem uma pessoa que faz, então eles concluem logo o universo tem que ter um relojoeiro, né? Aqui vale uma lembrança que a Ernestine Rose, né? Ernestine Rose, eu já fiz mais de um vídeo sobre ela. Ela derrubou essa argumentação sem ter nenhum conhecimento de física. Antes mesmo que esses conhecimentos modernos surgissem, ela já havia derrubado essa argumentação, né? E ela comenta sobre a Ernestine Rose, né? Comenta sobre um relojoeiro, ele sabe consertar o relógio, né? No caso de Deus, se ele for relojoeiro, ele não sabe consertar o relógio, porque o mundo é um desastre. Então ele fez um relógio que ele não sabe dar manutenção no relógio. Mas o universo não é um objeto dentro do tempo. Ele é o próprio espaço-tempo. Perguntar o que veio antes é como perguntar o que está ao lado do Polo Norte. Ou como disse o próprio Steve Hawking, né? Perguntar isso é como perguntar se o círculo tem uma aresta, né? Se a Terra tem um fim, né? Ou seja, se a Terra tem uma aresta, tem uma ponta, né? A gente sabe que não tem, é um círculo. Então, os cristãos não entendem que a pergunta ela precisa ser feita de acordo com o conhecimento. Não faz sentido você perguntar se o círculo tem uma aresta, porque, por definição, o círculo não tem aresta. Mas é muito difícil conseguir convencer um cristão, porque ele está tão você vê que está tão bitolado em acreditar na existência de Deus, que estão dispostos a ignorar o conhecimento, a distorcer todo o conhecimento. Então, assim, modelos cosmológicos quânticos, como o Hutton e Hawking, né? O modelo vácuo quântico flutuante dispensam o início absoluto do tempo. O Big Bang não é o início, mas o limite da aplicabilidade das nossas teorias atuais. Logo, o cristianismo é a única religião. O que ele tenta fazer? Né? Ele tenta convencer. Ele foi perguntado no debate como chegou no cristianismo. Então, ele tenta dar um pulo, né, de que ele já começa errando, comparando Einstein comparando as teorias de Einstein, que já é um erro gravíssimo que ele comete. Aí depois ele conclui, baseado nesse conjunto de sequência de erros que ele fez, que logo o cristianismo é a religião correta, né? Ou seja, não tem nada a ver o que ele disse, né? Ou seja, ele fez uma argumentação errada, usou Einstein de forma errada, depois concluiu que logo o cristianismo é a religião verdadeira, comparado com o islamismo, comparado com o hinduísmo, né? Que não tem nada a ver. Então é um erro categórico, né? Ou seja, a questão cosmológica, como o universo começou, e a questão teológica, quem é o criador e quem ele e o que ele quer. Mesmo um deísta poderia aceitar, ou seja, mesmo um deísta poderia aceitar o argumento, né, que ele colocou e ser um budista, né? Ou seja, ele poderia aceitar a argumentação do criador e não necessariamente ser o Deus. É o que uma vez o Chris Rich, né, debatendo, acho que foi o William Craig, né, que ele estava debatendo, no qual ele comentou, né, que a argumentação apresentada, no máximo você conseguiria dizer que é um deísta, né? Agora, pular de deísmo para teísmo, né, para quem não sabe o que é deísmo, um deísmo é uma visão de mundo de um Deus, né? Um Deus que não interfere, um Deus criador, mas o Deus ele não faz nada, ele é preguiçoso, vamos dizer.
O teísta é o Deus cristão, o Deus xereta, né? O Deus que fica se metendo na vida dos outros, né? Então, se você pular de um deísmo para um teísmo, é uma coisa assim, é absurda. O crente faz um salto mesmo, ele pula de uma espécie de conclusão que no máximo você vai conseguir provar um deísmo, né? No máximo, né? Sendo, como eu disse, a pessoa que fez um punhado de argumentação errada para chegar no máximo num deísmo, né? No máximo num deísmo. Aí ele pula pro teísmo e pula direto pro cristianismo, né? É uma coisa assim absurda, né? Argumentação, péssima argumentação. Esse tipo de Einstein, de utilização da cosmologia, é retoricamente eficaz, mas é epistologicamente frágil. É uma tentativa de usar a autoridade da ciência para legitimar uma conclusão, uma forma de cherry pick, né? Cherry pick, você vai lá e escolhe o que você quer. É o que os cristãos fazem, né? Eles escolhem o que eles querem, né? Então, a, a ideia de nada, né? Então, essa que é a famosa ideia do o nada não pode surgir do nada, que é um truque muito comum no cristianismo, né? É um núcleo emocional, né? Intuitivo, argumentativo, mas também é uma armadilha lógica, né? Ela apela a uma intuição humana profundamente enraizada, de que nada vem do nada, né? Que ele adora, nada vem do nada. E isso, na verdade, vem de uma dificuldade do cristão de abandonar que ele entende de tudo, né? Ou seja, o nosso cérebro é limitado, né? E a mecânica quântica é muito bizarra. Você nem precisa ir na mecânica quântica, né? Eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas eu lembrei de uma, né? É, é extremamente difícil para mim, acho que para algumas pessoas, admitir que uma pena e um elefante caem ao mesmo tempo, né? Inclusive, Galileu fez isso. Né? Galileu fez o experimento, o famoso experimento da a pena e um elefante caem ao mesmo tempo. O que impede a pena de cair igual o elefante? É a resistência do ar, né? Então, já foi comprovado em laboratórios de vácuo, né? Vácuo é quando você tira todo o ar, né? Que eles caem ao mesmo tempo. Por quê? A aceleração é a mesma. Isso é extremamente contraintuitivo, né? Se pensar que uma pena e um elefante vão cair ao mesmo tempo. Porque a aceleração deles é a mesma. É essa aceleração da gravidade. Então, nada vem do nada, uma frase poderosa, mas ambígua, né? Na linguagem cotidiana, nada significa nada. Aqui o ChatGPT fez muito bom, né? Ele separou entre o filosófico e o físico, né? A ausência absoluta de matéria versus o estado quântico, né? Aí vem o que o próprio Bertrand Russell sempre falava, né? O cristão ele não consegue separar o natural do sobrenatural, né? Ele mistura os dois, né? Ele não consegue separar, por exemplo, o descritivo do prescritivo, né? A natureza é descritiva, né? As leis da física são descrições de processos naturais. A prescrição é quando você prescreve algo, que é algo altamente jurídico, né? Então, eles criam uma espécie de legislador cósmico, né? Um Deus que fica dando regra. Então, algo precisa vir de algo, né? Um erro de extrapolação, né? A ideia de tudo vem de algo, funciona dentro do universo, mas não necessariamente para o universo, né? Aqui eu vou deixar para vocês o link, né, dessa conversa. É, Aqui também o cristão confunde sentimento, né, aquele sentimento que eles têm, né, dizer, eu sinto que isso não é possível, né. Muitas vezes é chamado de falácia da incredulidade, né, falácia da incredulidade, que eu acho que é absurdo, logo não pode acontecer. Não funciona assim. As leis da natureza podem funcionar mesmo se a gente não conseguir imaginar ela. Quem consegue imaginar, por exemplo, o máximo de dimensões que a gente consegue imaginar são 3 dimensões, né, um cubo, né? Mas existem provas, pelo menos de 4 dimensões, e a quarta é o tempo, né? E mesmo na física e na matemática aplicada, especialmente na parte de ciências materiais, a gente tem várias dimensões, quando a gente vai fazer cálculo matemático. Então, assim, o argumento da versão é incompletude. Eu vou deixar para vocês o link, mas basicamente é isso que eu queria fazer. Eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo exatamente como que o cristão, né, ele usa a ciência mais moderna, que é a ciência de Albert Einstein, para criar um argumento que utiliza de forma equivocada o trabalho de Albert Einstein, né? Como ele utiliza de forma equivocada o trabalho, como ele cria uma versão que chama de versão do espantalho, né? Você pega um espantalho, você cria o espantalho e ataca o espantalho. É o que eles fazem com a teoria da evolução, né? E aqui estão fazendo com a teoria de Einstein. O que, como eu já disse, tem um livro que eu não lembro qual deles, se foi o livro do George alguma coisa, História do Ateísmo, ou se foi o livro
John Gray, né, no qual ele comenta que, historicamente, quando o cristianismo começa a aceitar a razão científica, igual está sendo feito aqui, ele começa a admitir que a razão é um Deus, né? Que, ou seja, ele passa a pegar o seu Deus e colocar ele debaixo da razão, né? O que é uma admissão, mesmo que ele não consiga enxergar isso, é uma admissão da superioridade da ciência. Então, um abração a todos e até o próximo vídeo.